Olá, olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde para todos nós. Eu sou a Rafaela Santos Martins da Rosa, juíza federal aqui da 4ª Região, atuando em Porto Alegre e também professora da escola, da SMAF, nossa escola, e, além disso, ex-aluna da escola. Estou aqui hoje nessa série, de eventos em que nós vamos conversar um pouco com os alunos, acompanhada do colega, juiz federal Stefan Hartmann, aqui também da 4ª Região, atualmente lotado em Criciúma, isso, Stefan? E estamos na companhia dos nossos alunos, Maceno, Carolina e Arlis. Eu lembro que hoje nós vamos conversar, então, um pouquinho sobre a conquista, o nome que a escola deu para essa etapa, que, na verdade, no meu entender, culmina, junta um pouco, anexa aquele período de preparação, o de estudos, de aprovação, e o que acontece na vida da gente quando, ao final de contas, então, a gente é aprovado, toma posse, o que é o início de carreira na magistratura federal como um todo. Eu lembro a quem está assistindo que hoje é o último dia, enfim, para conseguir realizar as matrículas no curso preparatório com um desconto especial que a SMAF e a RS preparou para vocês. Então, talvez aproveitem a oportunidade de assistir essa conversa, esse diálogo, e se ainda estavam em dúvidas, despertar um pouco mais a vontade de realizar justamente o nosso curso de preparação. E a minha história, na verdade, como sendo uma pessoa que foi ex-aluna, que cursou a SMAF, eu acho que ela é bem significativa, ela representa o quanto é um acerto, é uma escolha boa, preparar, pedir o auxílio da escola, frequentar os cursos da escola como uma forma de auxiliá-los nessa trajetória. Fiquem bem à vontade, a ideia de que nós, então, realizemos um bate-papo, um diálogo mesmo, para intervenções, perguntas, questionamentos. A minha ideia é contar para vocês um pouco de como foi a preparação, a realização do concurso em si, mas também o que significa a conquista, A conquista, nesse caso, ela não é uma linha de chegada em que a gente sobe no pódio, recebe uma medalha ou um troféu e vai embora para casa e no outro dia pode se preparar. Aqui, a conquista tem um significado, assim, bem distinto, porque é um início de uma carreira. Na verdade, nos entregam uma carteira funcional e nos dizem, bom, agora tens uma outra profissão, ou tens uma nova profissão, e o que isso representa, e que tipo de preparo a gente precisa ter, e eu diria um preparo mental, psicológico, emocional, para lidar com isso, e o quanto isso muda, e pode ser uma coisa extremamente positiva. Eu acho que, no meu caso, eu vejo de uma forma muito positiva essa profissão, essa carreira, e a forma como ela se desenvolve no dia a dia. Então, para começar, eu acho que é interessante eu comentar com vocês que, obviamente, eu cursava a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizava a graduação, e a Universidade Federal, como muitas federais, ali no meu segundo ano já de curso, ela teve o seu primeiro grande período de greve, e talvez o Stefan também tenha algo parecido a comentar sobre isso. A partir desse momento, e foi praticamente um semestre inteiro, o que eu decidi fazer foi não deixar aquele tempo perdido em que eu, de fato, não ia estar cursando as cadeiras, e para me preparar para alguma prova, algum concurso, já pensando que talvez a carreira pública fosse uma carreira que me interessasse, ainda sem um direcionamento preciso. Na época, tinham 2 concursos abertos, Ministério Público Federal, Procuradoria da República e Justiça do Trabalho. Prestei as provas para os dois concursos, ainda muito no início da faculdade, de fato, sem saber bem o que são essas instituições ou quais são as atividades. No Ministério Público Federal era aquele tipo de concurso de uma vaga só e cadastro reserva, enfim, e eu acabei sendo aprovada ali pelos 20º pouco. Na Justiça do Trabalho não, foi uma aprovação ali, eu não me lembro, acho que entre os primeiros, tanto que logo eles me chamaram. Mas eu não tinha uma identidade, nunca tive tanto com a matéria trabalhista, ainda não tinha nem tido as cadeiras na faculdade relacionada a direito do trabalho. E eu, de certa forma, resisti, eu pensava, eu não acho que seja essa área com a qual eu vou ter uma identificação maior para trabalhar. E eu me lembro perfeitamente que no dia em que eu devia tomar posse como servidor, mas eu pensei, mas é uma aprovação em concurso público, não é algo que a gente joga, simplesmente vai desconsiderar. No dia que eu chego
para assinar o termo, né, de posse, enfim, e iria assumir na Justiça do Trabalho, me avisam, me ligam dizendo que, olha, sabe aquele outro concurso do Ministério Público Federal? Saiu hoje uma chamada extra de novos candidatos aprovados, e estava lá meu nome, uma colega de faculdade me avisou. Então, aconteceu talvez essas primeiras coisas, assim, que a gente percebe que não é coincidência. Então, eu acabei daí não assumindo na Justiça do Trabalho e ingressei no Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da República, que era o órgão em que eu tinha sido estagiária, um semestre antes, e com o qual eu já me identificava daí com a matéria federal. A minha primeira entrevista de estágio na vida foi na Procuradoria. E sabe que aconteceu algo muito interessante, porque eu cheguei e o procurador fez a primeira pergunta, né, sabe o que é o Ministério Público Federal? Sabe o que essa Procuradoria Regional da República faz? E eu estava ali no segundo, terceiro semestre de faculdade, ainda um pouco antes de me preparar para o concurso do MPF. E eu, olha, doutor, sinceramente, não sei exatamente, mas eu me comprometo a estudar, a aprender, e eu gostaria muito de trabalhar nessa instituição. E aí ele foi a primeira pessoa que me explicou e que teve, né, toda a paciência, um cuidado. O procurador, ainda na ativa, Eduardo Lorenzoni, me explicou o que era Ministério Público Federal em primeiro grau, em segundo grau, e foi uma primeira aproximação com a realidade da competência federal, das matérias federais, e houve já uma identificação, assim, eu me identifiquei com esse perfil de matéria, com esses temas. Mas entrei, então, como estagiária e depois como servidora nessa questão do concurso. Acabei trabalhando no gabinete ao lado, né? Então, eu fui estagiária no gabinete em frente, e aí passei a atuar como uma procuradora na matéria penal, e que também é uma experiência daí riquíssima, porque a Procuradoria Regional, ela é o órgão que atua em segundo grau junto ao tribunal. Então, numa experiência de já fazer os pareceres para as apelações criminais, que para processo penal, para matéria penal. Então, acabou que eu tive isso no curso da faculdade, um contato muito próximo já com a matéria federal. Encerrada a graduação na URGS, depois de um segundo período de greve, bem significativo também, em que praticamente a gente atrasou quase um ano, né, daí a data de colação de grau. Eu já era servidora, então, do Ministério Público Federal, e já tinha uma identificação de que eu gostaria de trabalhar com aquela matéria, gostaria de estudar, e de prestar concurso, fosse para o Ministério Público Federal, fosse para a Justiça Federal, mas fosse na área. E o primeiro concurso, né, entre os dois que abriu, que se disponibilizou o edital, foi o da Magistratura Federal. Eu, na época, então, resolvi cursar a SMAF, né, a Escola dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, justamente por perceber que entre os professores tinha um grande grupo que eram procuradores da República, que eram os juízes federais, né, e que eu ainda não tinha contato com alguns deles, porque eram procuradores lá onde eu trabalhava, o professor Douglas Fischer, enfim, que vocês, se já não tiveram, vão ter a oportunidade de ter aulas com ele, alguns outros. E ingressei na escola para fazer o preparatório, exatamente esse curso que vocês estão realizando, com a perspectiva de que se sinalizava existia um concurso, né? E, de fato, o concurso, que a previsão do edital acabou se confirmando, eu acho que passou uns 6 meses, abriu, né? E fiz a inscrição para o concurso, terminando, né? Encerrei o preparatório ali da SMAF, e quando o concurso começa, né, quando sai o edital, eu acho que é quando realmente o concurso começa. Ele existe de verdade, existe a banca, existe quem vai ser, né, e acho que daí existe todo um diagnóstico, um estudo. Os colegas já devem ter comentado com vocês, mas a partir de quem são os membros da banca, a gente identifica quais são as matérias que eles julgam, nos seus julgados a gente vê quais são os livros que eles usam, que eles têm ali nos seus gabinetes e que eles utilizam como referência para os julgados deles, para os votos. Isso ajuda muito. A gente passa a ler as revistas dos tribunais, os boletins, né? Então, eu tive, e talvez a sorte de, por ter, já fazer parte não da Justiça Federal, mas de uma instituição que atua diretamente, né, uma compreensão de que isso era essencial, entender a instituição que eu trabalho,
que eu quero trabalhar, entender quem está na banca, onde atua, em que matérias atua, que tipo de daí pergunta vai fazer, quais são as suas leituras. Isso foi essencial. E identificar que o concurso, na verdade, ele tem vários concursos, né? Eu costumo comentar com os alunos até em aula. A primeira fase é um concurso, a segunda fase eu digo que é um outro perfil de preparo, uma outra forma de fazer completamente diferente, e que a prova oral, da mesma forma, é praticamente como uma outra forma. Né? E a primeira fase, que é uma prova objetiva, que é uma prova em que 70%, 80% do conteúdo é legislação, é jurisprudência, são entendimentos consagrados, ou quando muito uma doutrina assim, muito já assentada, para justamente evitar nulidades de questões, evitar mudança de gabarito. Então, é um preparo muito mais de capacidade de assimilar isso, né? E acho que a tarefa mais difícil aí, para mim, ficava muito claro que eu precisava, de alguma maneira, perceber como eu vou assimilar, como eu vou memorizar da forma correta toda essa gama de legislações, de jurisprudências, de entendimentos. E isso eu comento com os alunos até em aula. A gente precisa descobrir daí qual é a nossa memória, a nossa capacidade de memória, a melhor entre todas as disponíveis. Porque a gente pode ter uma memória visual, a gente pode ter uma memória auditiva, de ouvir, eu ouvi o Stefan me contar a mesma história 2, 3 vezes, e aí eu não esqueço mais. Então, se eu ouvia a mesma legislação, o mesmo conteúdo 2, 3 vezes, a minha memória auditiva é mais acentuada e eu memorizo, eu vou ter esse conteúdo assimilado. A minha visual, eu gosto de fazer cartazes na minha área de estudo, e aí eu fazendo os cartazes, a minha é escrita, preparando resumos, eu assimilo aquela legislação. Descubram qual é a de vocês, porque saber e perceber, e com certeza uma delas é mais acentuada. A minha ficou muito claro que era auditiva mesmo, isso ficava claro já nas aulas da SMAF, algumas eu pedia para assistir de novo, a gente ainda não tinha essa benesse, né, essa possibilidade das aulas gravadas, que vocês daí podem assistir várias vezes, mas era presencial, os cursos, e eu pedia que a escola permitisse que eu assistisse de novo, então alguns professores eu assistia na turma da manhã, assistia na turma da noite, eu ouvia eles dizerem a mesma informação 2 vezes, e não esquecia mais, daí a questão da auditiva, e todas as legislações, absolutamente todas as legislações que continham no edital, eu gravei eu falando, eu explicando para mim mesma a legislação. Louco, né? Até multa de trânsito eu tomei por causa disso, porque eu ouvia, na época eram os handphones, assim, e não esqueço, foi aqui no centro de Porto Alegre, né, e o guardinha me parou, mandou baixar e dizia, não pode ouvir som, e eu disse, o senhor vai acreditar, eu tô ouvindo, não vai acreditar, mas eu estou ouvindo a Constituição, escuta, e fiz ele ouvir, né, deu risada e ele disse, eu tenho que lhe multar, mas é um estudo de conhecimento, não, e é verdade, ali não vai aconteceu mesmo, então é um estudo de autoconhecimento, porque a primeira fase, e perceber que, por mais que às vezes em determinados conteúdos, mas eu já sei a teoria sobre isso, eu sei a teoria sobre o domínio do fato, eu quero explicar, eu quero contar. A prova objetiva, ela nos limita muito, ela só quer saber aquele conteúdo ali, então tem toda uma técnicas, realizar muitas questões, realizar muitas provas objetivas, para conseguir limitar, às vezes, essa nossa ânsia de mostrar conhecimento, que a questão, às vezes, não vai além, não exige. Então, é um modelo de prova, é uma fase. Acho que essas técnicas fui implantando para conseguir daí passar na prova objetiva, vem a prova dissertativa, que na verdade aí é um outro preparo, completamente diferente, porque a gente tem que parar de memorizar legislações de julgados, porque a gente vai poder levá-los embaixo do braço para o dia de fazer a prova, a gente pode levar todos os códigos, a gente só não leva as súmulas, então não tem mais utilidade alguma memorizar a legislação, porque a gente está com ela, né, para realizar a prova. O que passa a ser importante é a nossa capacidade de escrita e de manuscrita, porque a prova ainda é manuscrita, a gente ainda não digita ainda as provas de sentença. Então, é muito treino de realizar no tempo programado, e isso exige para a segunda fase, né, a gente gira a chave e diz, bom, agora eu tenho que me preparar para ser para executar a sentença, tanto a civil quanto a penal, e também as questões, para redigir no tempo certo, conseguir.
A gente sabe que tem todo um checklist, né, de tópicos. Hoje em dia isso está até mais transparente, porque vem na folha de correção exatamente quais eram os itens que deveriam ser abordados, quanto eles valiam. Na nossa época ainda era, eu não sei nada do Stefan, mas na minha ainda era um pouco no escuro, não vinha essa espécie de folha de rosto, assim. A gente tinha noção de que as preliminares tinham que ser abordadas, as questões, né, prejudiciais tinham que ser tratadas, fixação de pena de alguma maneira, mas a gente não vinha exato o quanto valia o quê, enfim, era um pouco mais no escuro. Que bom que agora isso também facilita, vocês têm uma noção melhor, mas é um outro preparo. E não adianta eu começar me preparando para sentenças, agora que sai o edital, Rafaela? Acho que não ainda, né? Primeiro e mais importante do que tudo, talvez ler sentenças de colegas juízes federais é muito importante, ler acórdãos, ver como é que é a linguagem, mas a primeira fase, né? Só faz a segunda quem passa na primeira, e a primeira exige isso. Bom, e a prova de sentença, no caso do meu concurso, ela teve um porém, assim, de que as notas foram padronizadas, assim, né? Então, na verdade, eles não... Normalmente existe 5,5, 6, 6,2, 6 no meu concurso, foram, assim, de 40, 50 candidatos, que era 5 cravado. Então, ninguém ou ficou de fora ou entrou com a nota mínima. E aí foi uma exceção, foi uma coisa estranha, eu tirei um 4,85, que daí foi estranho, porque era assim, todos tinham 5, eu tinha um 4,85, e alguns tinham sido reprovados com notas menores. E aí vem aquele primeiro, né, baque, assim, bom, então vamos preparar um bom recurso, e explicar que, na verdade, até aquele 0,15 era algo que parecia, né, desconexo, sem ofender a banca, dizer que aparentemente tinha acontecido, aqui deixaram de arredondar, né, mas, enfim, aí fiz todo um recurso, com aquela sensação de já não ia dar, né, enfim, mas o recurso foi provido, eles simplesmente, 5,0 e vamos lá. E aí vem a prova oral, que muitos acham, assim, a pior, mas eu também quero ouvir o Stefan, mas eu acho realmente a melhor prova, porque eu acho a melhor de fazer. A gente só responde aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem convicção, aquela resposta que a gente sabe qual é o entendimento jurisprudencial, porque aquilo que a gente não sabe, a gente simplesmente pede desculpa para a banca, né, e diz que no momento não se recorda do tópico e passa para a próxima, né. Então é um preparo emocional, mas que eu particularmente, foi a prova que eu mais gostei de fazer, porque as questões que eu sabia, os conteúdos que eu sabia a resposta, era explicar, abordar, e aí tu pode citar a lei, a jurisprudência, tu pode dar a tua opinião pessoal quando pedem, enfim. Então eu gostei tanto do preparo quanto de realizar a prova oral. Mas eu comentava com vocês no bastidor que, para mim, o concurso não terminou no concurso, né? O que aconteceu? Entre a prova de sentença e a prova oral, nós tivemos a resolução 45, a emenda constitucional 45, que altera, né, vários dispositivos da Constituição e que cria o Conselho Nacional de Justiça, que cria o CNMP, e entre outros dispositivos ela criou algumas regras para o ingresso na magistratura, que ainda estavam muito numa certa liberdade dos concursos, dos editais, mas padronizava isso, e padronizava passando a exigir a questão dos 3 anos, né, dos 3 anos de prática, e não vinha delimitado exatamente ali 3 anos daquele que já é graduado em direito, né? E isso cai assim bem no nosso concurso ali entre a prova de sentença e a inscrição definitiva para a prova oral. O tribunal, então, faz uma interpretação a partir do conteúdo da emenda e passa a exigir que houvesse dos candidatos 3 anos já de graduados, né, de prática comprovada, na data da posse, né? E a posse foi marcada não vou esquecer, não tenho como esquecer o dia, foi 8 de maio, né? E eu completava 3 anos de formada 9 de maio, um dia depois, da data marcada para a posse. Então eu vivi essa experiência daí obviamente, né, não fui chamada, não tomei posse com os colegas, e teve outros colegas em situações similares também. Mas aí é quando eu acho que a gente percebe assim que realmente não dá para desistir, né? Se a gente acredita que, enfim, é esse o trabalho que eu quero, essa é a vocação profissional que eu acredito,
Vamos entrar nessa briga? Vamos, é uma briga que me parecia, assim, por um dia, né, e eu tinha passado por 2 greves no curso da minha graduação, então não era formada antes por toda essa circunstância, eu já era servidora do Ministério Público, então eu não tinha mudado, na verdade, a minha prática jurídica do dia que eu me formei para o dia anterior, era exatamente a mesma, então eu entendia que não era justo, enfim, né, então entrei com um processo contra o tribunal no qual eu almejava trabalhar. E aí acho que vem alguns ensinamentos para a gente também, assim, de separar muito o que vai ser a nossa atuação jurisdicional, a nossa atuação profissional, com essas questões que envolvem as questões administrativas, as nossas brigas internas, digamos, né, as nossas divergências com relação a questões de organização, e eu aprendi isso já antes de entrar, porque eu precisava daí entrar com uma ação contra os membros do meu tribunal, contra a interpretação que tinha sido dada pela presidência do tribunal para pedir para passar a integrá-lo, né, e foi votado, enfim, demorou mais ou menos uns 6 meses toda a questão do processo em si, e muitos desembargadores votaram contra, porque entendiam que deveria ter essa interpretação de um dia, então não dá, né, alguns dos quais hoje são pessoas que da minha relação próxima, com as quais eu troco conteúdos, enfim, e que na época, isso é importante a gente tem que se despessoalizar, né? Não é que eles são contrários ou que eles não querem que a Rafaela ingresse, não, é uma posição a respeito de um determinado tema jurídico, né? E isso para mim já foi um grande ensinamento na largada, né? Porque eu ia aos gabinetes, explicava o meu caso, pedia, né, que, enfim, fosse acolhida a minha tese, os argumentos, mas já com uma certa maturidade de entender que talvez nem todos acolhessem, né, e como foi o caso, o placar eu não me lembro, acho que foi 9-6, 8-5, não lembro exatamente, mas, e aí, enfim, quando finalmente entro, né, eu acho que eu tomo posse, então, 6 meses depois dos colegas, e valorizando talvez ainda mais porque foram 2 concursos, na minha ótica, assim, e até o segundo, em termos de ansiedade, assim, esse segundo momento foi significativamente pior, assim, passava uma sensação de que talvez eu já devesse me preparar para um novo concurso, né, e, enfim, não foi o caso, ainda bem. Alguns desembargadores diziam, quem sabe estuda para o próximo, e eu pensava, meu pai do céu, né, assim, é difícil, é realmente difícil, vocês sabem como é, então a gente é quase uma loteria conseguir, né? Então eu dizia, mas eu passei nesse, né? Enfim, e ingressar normalmente a gente escolhe a primeira lotação, né? É apresentada uma lista das lotações. E existe por ordem de aprovação do concurso, existe essa possibilidade. No meu caso, não aconteceu, porque como eu entrei depois, então aí é uma decisão da corregedoria a respeito de onde lotar, onde precisa mais, né? Onde tem uma lacuna que demanda mais para ser preenchida. E, obviamente, né, daí vocês já devem ter noção dos lugares onde há, né, unidades da Justiça Federal na 4ª região, tanto Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a minha primeira lotação foi Foz do Iguaçu, vara criminal, né, ali na tríplice fronteira, e eu tomei posse numa terça-feira, eles pediram que na quinta eu estivesse já lá em Foz do Iguaçu. Claro, toda uma justificativa e compreensível de como eu tinha essa experiência de anos na Procuradoria com a matéria criminal, fazia muito sentido que, de fato, eu poderia colaborar mais nessa primeira lotação com essa matéria que era meu chão como assessora na Procuradoria, mas na magistratura obviamente é outra realidade. Chegando lá em Foz, já de pronto, né, o meu colega titular na vara era o Antônio Bochenek, que até foi presidente da JUF, um colega excelente, assim, né, e, enfim, com um trato muito humano, né, me recebeu, apresentou a vara, os servidores, e disse, olha, tens um júri, Rafaela, um júri para agora na segunda-feira. Está marcado, nós já reservamos o auditório da Justiça Estadual, nós já reservamos hotéis para os jurados, uma tentativa de um homicídio de um policial federal, a corporação inteira vai estar lá assistindo, mas assim, se tu não te sentires à vontade, se tu achar que é o caso de adiar o júri, a gente vê como faz, né? E foi assim,
a primeira conversa com o meu primeiro colega juiz federal ao chegar na jurisdição foi exatamente essa, assim, tem isso. E aí, eu nunca tinha assistido um júri na vida, né? Não tinha, nem na faculdade, e assim, mas ao perceber que já havia todo um preparo prévio da vara, de ter locado, de tudo absolutamente pronto, e o colega, ele iria realizar se eu não fosse antes. Parece história, né, gente? Mas não foi exatamente assim. Foi exatamente assim. E eu, por sorte, enfim, na época, minha mãe trabalhava na Justiça Estadual aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando uma juíza de tribunal de júri em Guaíba, uma cidade aqui da região metropolitana. E eu prontamente disse, olha, não, vamos manter, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o hotel, vou me preparar, me levei o processo, naquela época físico, e vou entender, e vai dar tudo certo. E cheguei e disse, por favor, vamos pedir o material daqui do júri de Guaíba, qual é o rito, como vocês fazem, desde o bom dia, declara aberta a sessão, até terminados os quesitos, boa noite, e encerro os trabalhos, pedi um roteiro de como eles faziam, e passei o final de semana estudando para realizar. Então, e claro, correu tudo bem, foi tranquilo, para dizer também para vocês assim que a gente se prepara para o concurso, a gente se prepara para ingressar, e quando a gente realmente entra, a gente aí percebe que está só começando, né? O que vai acontecer e o que vai demandar, né? Demandar a gente continuar. Isso para mim também foi mais um aprendizado, de perceber que a aprovação do concurso era o começo do que a carreira ia me demandar, de estudos diferentes, de um preparo contínuo para dificuldades diferentes, e ao mesmo tempo lidar com essa questão de que as primeiras lotações, elas são muito fora do lugar onde a gente reside, dos amigos e da família. Isso aconteceu justamente em Foz do Iguaçu, talvez nos lugares mais distantes, saindo aqui de Porto Alegre, mas a cada dia, e no convívio da vara, e no convívio com a equipe, a gente vai firmando aquela certeza, ao menos no meu caso, de que não, era aqui que eu tinha que estar mesmo, era realizando esse trabalho, era com essa turma, era com essa matéria, tá tudo bem, né? E existe todo um apoio, um suporte muito forte. Isso é bom saber. A instituição, e cada vez mais, acho que aprimora essa questão, né, de a gente tem a quem recorrer em determinadas questões técnicas, né, em apoio, e a rede com os colegas também, em maior ou menor grau, ela permite que a gente não se sinta no exercício da jurisdição sem esse resguardo, né? E de lá para cá já se vão, nossa, 15 anos, esse ano são 15 anos, né? E desde que eu voltei aqui mais para próximo, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a escola me chamou, né? Desde o colega Baltazar, que hoje não é um ex-juiz, mas para passar a ser professora na escola. E aí a alegria é imensa, né? Porque a gente pensa que foi uma escola que me ajudou, que me preparou, que me acompanhou durante todas as etapas, e que agora quer que eu também contribua para os próximos, para aqueles que estão, que eu sei exatamente o que estão vivendo, assim, né, porque eu tenho a lembrança bem viva de como foi esse período. Então, desde lá, eu sou professora da escola, então aí vocês já tiveram aula comigo, vamos ter mais umas, né, em ambiental, penal ambiental, um pouquinho de ambiental, e agora algumas de administrativo, na parte de bens públicos, e que é uma sensação de devolver tudo que eu recebi, né, ali da escola. E acho que a gente não tem noção agora, como eu estou do outro lado, nessa condição de professora, a gente vai acompanhando, assim, principalmente na questão do TRF4, né? A escola tem anos que quase 60%, 70% dos aprovados fizeram algum curso, né? Os colegas mapearam, acho que ali 2012, 2013, 60%, 70% dos alunos fizeram algum tipo de curso. Isso é muito significativo, é um sinal de que é o lugar certo, assim, e isso é um depoimento de quem, na verdade, foi aluna, professora, diz com bastante tranquilidade. Enfim, sigo em frente, bem motivada, como vocês percebem, né? Continuo estudando, não paro de estudar. Stefan sabe disso, né? Estamos os dois aí vivendo o doutorado por uma sensação de que a gente sempre tem um pouco mais a contribuir, né? Um pouquinho mais a contribuir. E é bom ter essa sensação de que, não, mas eu ainda acho que eu tenho que estudar essa questão a mais,
né, passar esses conhecimentos a mais, enfim. E é isso, mas agora acho que queria ouvi-los, queria ouvir o Stefan, talvez, eu não sei, vai ser até interessante, porque eu não sei a história do Stefan de aprovação, de concurso. Tomara que tenha sido bem mais fácil, tranquilo, assim, um mar tranquilo. O meu teve todas essas tormentas, assim, que só fizeram eu valorizar ainda mais o trabalho que eu tenho, o lugar onde eu tô e tudo mais. Tá? Eu vou passar a palavra para o Stefan, então. Obrigado, Rafa. Então, boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para os nossos alunos, Maceno, Arlise e a Carol. Para quem está nos assistindo aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, né, do horário que a pessoa tá vendo, né? Então, meu nome é Stefan Hartmann, eu sou juiz federal também na quarta região e professor na escola aqui de Direito Penal e Processual Penal, e também no Direito Ambiental, aí dando matéria penal aí relativa ao direito ambiental, tá? Eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinto, Rafa, para agilizar aqui um pouco, né, e também permitir que os nossos alunos possam interagir com a gente e façam perguntas e tal, né? Então eu vou contar um pouco aqui da minha história, mas você é um pouquinho mais breve que a Rafa aqui, tá? E permitindo que vocês também possam interromper se acharem necessário para fazer alguma pergunta, alguma coisa, tá? Eu entrei na faculdade em 2006, na PUC aqui de Porto Alegre, tá? Desde o início da faculdade eu pensava em fazer concurso para magistratura, tá? Mas não havia decidido ainda se magistratura federal ou estadual, né? Sabia que eu não queria justiça do trabalho, mas entre federal e estadual eu não sabia, né? Daí no início da faculdade eu fiz um estágio num escritório de advocacia grande aqui de Porto Alegre, fiquei um tempo na iniciativa privada para ver se era isso que eu queria, cheguei à conclusão que não, e depois acabei fazendo um estágio no Tribunal de Justiça, tá? Aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, aqui na Justiça Estadual. Acabei não fazendo, portanto, não tive estágio, não tive experiência na Justiça Federal ou com órgãos federais durante a minha trajetória acadêmica, tá? Daí eu me formei em 2010, em agosto de 2010, já direcionado a fazer o concurso da magistratura, tá? E aí, no início, a minha ideia mesmo era fazer concurso da magistratura estadual, no primeiro momento, tá? Aí eu lembro que eu me formei em agosto de 2010, já peguei a carteirinha da ordem, tá? Naquele meu ano já era permitido fazer a prova da ordem no último ano, né, da faculdade, porque eu estava muito preocupado já em conseguir aqueles 3 anos de atividade jurídica, né? Eu não era servidor nem nada, então eu precisava conseguir aqueles 3 anos em 2010. Aí eu me formei em agosto, em setembro eu já comecei a fazer um cursinho preparatório, um outro cursinho que não é SMAF naquele momento, e já comecei a estudar, né? E aí já comecei a fazer uma rotina, tá? De estudos. Basicamente, eu tinha aula de manhã e estudava de tarde, durante a semana, e final de semana estudava alguma coisinha, tá? E aqui vai digamos assim, um alerta que eu faço, assim, para o pessoal, porque o pessoal acaba... Eu acho que é normal, eu fazia isso e tal, de fazer comparações, né? Tipo assim, vou comparar minha trajetória com a trajetória de quem já passou, outras pessoas que foram aprovadas, tá? Eu acho que isso é complicado de fazer, porque uma coisa que o concurso me ensinou, não sei se a Rafa tem essa percepção também, mas é que tu tem as mais diversas trajetórias, né? Tem pessoas das mais diversas idades. O meu concurso tinha gente que passou cedo, jovem, tinha gente que já tinha 2 filhos mais velhos, servidores, não servidores, pessoas que só estudavam, etc., né? Então, eu acho que vocês podem se inspirar nas histórias, né? Talvez retirar o que vocês acham de interessante, que serve para vocês, mas de forma alguma ficar, por exemplo, ou desmotivado, ou assim, pois eu queria ter feito diferente, não fiz e tal. Então, eu acho que isso é importante vocês terem em mente, assim, sabe? Cada um de vocês tem um perfil e uma trajetória, e não fiquem abalados ou não fiquem ansiosos com base na trajetória dos outros, tá? Mas dito isso, então, eu comecei a fazer o cursinho e estudar, eu tive o auxílio da minha família nesse momento, eu não trabalhava, eu estava dedicado 100% ao concurso, né? Então, eu fazia isso, basicamente, eu ia para o cursinho de manhã, estudava de tarde, né?
Fiz isso ali naqueles últimos meses de 2010, fiz isso durante todo o ano de 2012, ou 2011, melhor dizendo. E em 2012 começaram a vir as provas e eu comecei a fazer, né, as provas de concurso federal. Acho que isso era uma característica também naquela época, que hoje está um pouquinho mais complicado, mas tinha muita prova, né, Rafa? Na minha época, pelo menos, tinha muita prova de concurso, assim, para fazer. Era uma época mais abundante, assim, né? Quase ano sim, ano não, ano sim, ano É, não. exatamente. Então, no mesmo ano, saiu o concurso para a Advocacia Geral da União, a AGU, para a PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, e para o TRF4. Naquela época, eu já tinha mudado a minha trajetória, eu já tinha decidido que eu queria concurso para a Justiça Federal, tá? Para juiz federal. E aí eu fiz um concurso, fiz esses 3 concursos ao mesmo tempo e felizmente a aprovação foi chegando, né? E aí eu fiz o concurso da AGU, passei, tomei posse em Brasília em 2013, em maio de 2013, como advogado da União. Depois fiz o concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Estava fazendo ao mesmo tempo de PFN, também foi aprovado. Aí consegui voltar para o Rio Grande do Sul, vim para Canoas, tomei posse aqui em Canoas, né? Saí da AGU. E aí saiu o TRF4, né? Que estava acontecendo tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Passei e tomei posse em outubro de 2013. Felizmente, os 3 anos de atividade jurídica deu bem certinho, assim, porque eu tinha me formado em agosto de 2010 e eu tive que comprovar a atividade jurídica lá no final de agosto de 2013 e acabou dando certinho, tá? Nessa minha trajetória, então, eu fiz primeiro esse outro curso que eu falei para vocês, tá? Um curso mais geral. E aí depois eu fui, sim, aluno da SMAF em 2 momentos. Eu fui aluno da SMAF no curso de sentença, tá? Em 2013, antes da prova de sentença do TRF4. E depois fiz um curso também para prova oral, tá? Aqui na nossa escola, antes da prova oral do TRF4, tá? E aí foi isso, aí tomei posse em outubro de 2013, eu vou fazer 8 anos de carreira agora, tá? Na minha época já foi um pouco diferente da Rafa também, porque a gente teve um curso de formação de 4 meses no tribunal, né? O que vocês quando forem aprovados vão ter isso também, né? E aí a minha primeira lotação, quando eu tomei posse, foi Carazinho, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Fiquei 1 ano lá, depois vim para Canoas, fiquei 2 anos em Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e já faz aí 4 anos que eu tô na primeira vara federal de Criciúma, em Santa Catarina, tá? Então, vou fazer 8 anos de justiça agora, em outubro, tá? Foi mais ou menos essa a minha trajetória, tá? Eu tentei ser um pouco mais sucinto aqui, para a gente conseguir conversar um pouco mais com vocês, tá? Então, Rafa, acho que eu vou abrir a palavra para eles aqui. Isso, claro, claro. Não sei, vamos começar Maceno, de repente tem alguma pergunta aí que Aí a quer gente começar? explica por que que o Stefan, assim, não tem rugas, né? Não tem nada, né? Sinais de estresse. Foi tudo tranquilo, então. Passou, fechou exatinho os 3 anos, deu, né, certo? Teve um curso de formação, passaram 4 meses explicando matéria civil, como se faz um júri, como sei o quê. E eu, inclusive, fui formadora no último curso de formação dos novos colegas, me chamaram para ser formadora, é que tu contou, eu me lembrei. Já vou passar a palavra para vocês, Sim. pessoal. E aí a primeira... Oi, pessoal. Sejam bem-vindos, ingressaram e agradeçam que vocês têm um curso de formação, porque vocês vão ter 4 meses agora de praticamente um tutorial em que colegas mais antigos vão pegar vocês pelo braço e vão levar nas varas, nas unidades, vocês vão assistir audiências, vão fazer, agradeçam. Isso é uma novidade ótima, maravilhosa, assim, porque, e eu dizia, no meu tempo não tinha isso, tome a sua carteira e apresente-se na unidade e vá lá que vai dar tudo certo. Mas a instituição melhora, são aprimoramentos bem interessantes o curso de formação, eu acho que é vital, é essencial, enfim. E outra coisa também, Rafa, que eu queria dizer para eles, né, que eu pensei também antes enfim, quando estava me preparando aqui para a live, pensando no que falar, né, é que, pessoal, a gente está falando, tanto eu quanto a Rafa aqui, a gente está falando de um judiciário pré-pandemia, né? A gente está falando de uma outra realidade. É verdade. E eu acho que, assim, sendo bem honesto com vocês e com quem está nos assistindo,
ninguém sabe muito bem como é que vai ser o judiciário pós-pandemia, né? Agora a gente está num momento de transição, então, assim, como vão ser as coisas depois, como é que vai ser essa questão de lotação, o que que a pessoa vai ter que fazer, isso tudo ninguém sabe, porque o mundo está passando por uma transformação, né? Que está É atingindo todos os verdade. setores, Bem, inclusive o bem judiciário. lembrado, Stefan. É, Por mais que a gente conte como é, eram e como não vai ser são, a mesma coisa, assim, não sabe? vai ser o E pelo curso menos de. tenho a convicção disso, que o mundo mudou e o judiciário mudou junto, assim, então a gente não sabe muito bem o que vai ser. Mas, enfim, vamos lá, Marciano, alguma pergunta aí que tu queria comentar, falar alguma coisa? Boa tarde a todos os colegas, doutora Rafaela, doutor Estevam. Ah, não, primeiro gostaria de parabenizá-los, realmente a história de, de vocês realmente é muito, muito interessante. Queria perguntar para a doutora Rafaela e para o doutor Estevam essa questão da lotação. Eu sei que o judiciário hoje ele vive uma situação pós-pandemia, uma situação de transição que realmente, né, como vocês mesmos comentaram, bem torna não tem como saber como será. Mas uma dúvida que eu vejo muito nos colegas, até para a escolha da carreira, tá? É essa questão da lotação, a facilidade depois de buscar uma lotação de uma cidade maior, uma cidade mais próxima. A gente vê que o TRF4 são 3 estados, né? Uhum. E muitas vezes a escolha federal ou estadual. Ah, estadual, não, mas estadual eu vou para uma cidade muito menor, lá na fronteira. Não, federal já tem cidades maiores, é mais focado em cidades maiores. Então, muitos acabam na dúvida por causa da escolha de como vai progredir na carreira. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão, a facilidade, dificuldade, o que precisa fazer, né? Sim. A questão até, a gente até comenta, às vezes, tem merecimento, antiguidade, tá? Uhum. Bom, Maceno, está em transformação também isso, né? Acho que bem como o Stefan colocou, a gente pode contar o como era, o como está, mas o como vai ficar a mobilidade dos magistrados é algo realmente um pouco mais em aberto agora, né? Porque a gente viveu um contexto, tanto eu quanto o Stefan, quando entramos, de unidades, né, físicas, prédios em varas, né, vinculadas a uma seção judiciária, vinculadas a uma determinada competência, a uma determinada matéria ou matérias, né, não regionalizadas, mas algo muito mais estanque e fixo. A vara como uma estrutura em que o magistrado vai, realiza o atendimento em balcão físico, presencial, realiza audiências presenciais em uma sala de audiência e que, portanto, faz todo sentido ele estar, né, lotado e residindo e permanecendo nesse ambiente onde ele realiza os atos jurisdicionais. Essa era a realidade até a pandemia. E a verdade é que um pouquinho antes, até eu diria que já começou todo um processo de regionalização, de reacomodar as competências das varas, de equalizar as demandas, de tentar equalizar a distribuição para tornar mais justa aquelas unidades que com uma determinada competência acabavam recebendo menos processos, enfim, e isso já começa a dar um start, eu diria, de mudança. Mas com a pandemia, com a necessidade no ano passado de nós praticamente passarmos o ano com as unidades fechadas, e essa situação ainda persiste com raríssimas exceções, então nós temos hoje uma realidade que é balcão virtual institucionalizado pelo CNJ, né, audiências virtuais institucionalizadas também, né, nós temos a possibilidade do trabalho remoto sendo executada até por uma questão sanitária mesmo, de necessidade de isolamento social, né? Então, é difícil prever, bem como disse o Stefan, passado isso, que modelo de vara, de unidade e, por consequente, de lotação vai existir, qual vai ser o padrão a ser adotado. Eu diria que a gente está agora num limbo, porque como a gente ainda não encerrou, a pandemia ainda está em curso, ainda está, talvez, começando a ficar um pouquinho mais sob controle, mas ainda não sob controle, ao longo do segundo semestre é que a tendência é que melhore, né, aumentando o percentual de vacinação.
Mas a gente ainda vai viver esse limbo de uma regulação que é provisória a respeito de, porque é permitido, a gente está realizando, eu estou realizando audiências virtuais, o atendimento é no balcão virtual, né? Então, é uma coincidência se eu posso realizar isso, não necessariamente da unidade do prédio da Justiça. Aliás, não é recomendável, né? Que se dirija ao prédio só em situações excepcionais. Então, Mas é eu acho que difícil a gente prever, a né? gente pode, Marcelo, na verdade, te dizer como é que era o antes, tá? Fazendo esse alerta de que, né, a gente não sabe como é que vai ser as coisas aqui para Depois. frente, tá? Mas como é que está estruturada a carreira da Justiça Federal, tá? A Justiça Federal, como vocês sabem, são 5 tribunais regionais federais, né? O nosso aqui da quarta região abrange os 3 estados do sul do Brasil. E a gente tem uma carreira de juiz federal, substituto, que é a carreira de entrada, e depois a promoção para juiz federal, e finalmente para desembargador, né? A cada vara tem 2 juízes, um juiz federal substituto, que é o que entra, e um juiz federal, tá? E assim, eu acho que na esteira, assim, da nossa, digamos assim, honestidade que a gente tem que falar para vocês, hoje eu acho que a Justiça Federal é uma carreira muito trancada, assim, entendeu? Em termos de movimentação, esse tipo de coisa assim. É claro que não, as cidades que você tem na Justiça Federal, na quarta região principalmente, na maioria são cidades boas, né? Não cidades médias para boas, né? Não são cidades tão pequenas quanto nós temos na Justiça Estadual, né? Mas tu ainda tem cidades, por exemplo, na quarta região, como Guaíra, no Paraná, né? São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul tem Juí, por exemplo, que são cidades, se alguém for dessas cidades e estiver nos vendo aqui, um abraço, né? É só para mencionar que são cidades um pouco menores, assim, De estrutura. e que as pessoas, quando são aprovadas, elas, em tese, são lotadas nesses lugares, tá? E aí, Maceno, é bom a gente dizer isso, a carreira ela é bastante trancada, assim, entendeu? Até em termos de promoção, assim, esse tipo, para promoção para juiz federal, ela é uma carreira mais trancada, né? Por exemplo, eu vou fazer 8 anos de justiça agora e não tem perspectiva ainda de conseguir promover para juiz titular. Então, é uma coisa diferente, um pouco diferente, entendeu? Mas, assim, em compensação, eu acho que a estrutura de trabalho é incrível, sensacional, né? O tribunal mais informatizado do país, não tenha dúvida disso. E essa questão da virtualização e tal, para o TRF4 foi uma luva, né? Porque a gente já estava acostumado a fazer muito isso, né, Rafa? Então, Sim. eu acho A gente já que... fazia, não ainda como o padrão, ainda era um pouco mais a exceção, mas as teleaudiências a É, gente já é, fazia, enfim. sim. Mas, enfim, eu acho que seria mais ou Agora menos isso. tudo muda, também isso. A gente às vezes tem esses momentos, né, de, como disse Stefan, está trancado, está sem perspectiva de novas unidades ou novas varas, mas, bom, tem um projeto de um novo tribunal, agora mesmo, né, de um TRF6, e que está lá, como tinha na nossa época, aconteceu a questão das turmas recursais, acho que foi um grande último movimento, né, de carreira, um boom, digamos, em que teve uma movimentação extrema e que era algo que parecia, não vai sair, sai. E aí são coisas que realmente extrapolam a nossa capacidade não é algo que está na nossa esfera de influência, é algo que são decisões, enfim, tomadas a nível de congresso, então, mas que às vezes acontece, a perspectiva de mais um tribunal que desmembre aqui, ela é aquela coisa, não, é aquele assunto, sim, pode ser algo distante, mas sempre existe, e isso acontece, já aconteceu na carreira algumas vezes, de ter essas reviravoltas, assim, de que daí abrem, mas eu concordo com o Stefan, a gente está num momento mais trancado, e não só pela questão de que não saíam os concursos, não saíam por talvez uma questão orçamentária também, de limitação, e depois veio a pandemia, mas agora se avizinha assim, um futuro bom, um futuro promissor de que a tendência é termos, sim, né, ao menos aqui no TRF4, ao final do ano, começo do ano que vem, uma perspectiva de novo concurso, porque nós temos claros de lotação conhecidos, a gente sabe que tem muitos lugares que estão sem colegas substitutos, né? Então, e eu sempre Acho que digo, até né? para informar o pessoal,
São 30 e poucos, né, Rafa? Acho que é quase isso aí, quase 40. Então, eu sempre digo, não se preparem, eu vou fazer o próximo como um ensaio e aí é no outro que eu faço para valer. Não, é o próximo. É o próximo, porque o próximo é garantido que vai ter, o próximo existirá, existem os claros, existe a previsão. Encarem o próximo como o de vocês, né? Como aquele para o qual vocês vão se preparar com o maior afinco possível. Queria ouvir as gurias, a Arlis e a Carolina, enfim. Boa tarde. Boa tarde, Arlis. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas antes falar uma coisa assim, que a gente estava agora falando em pandemia e mudança do atendimento do judiciário, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu acho que para muitos colegas, esse momento de pandemia, assim, ele oportunizou tá fazendo esse curso, por exemplo. Para mim, eu trabalhava numa determinada carga horária, essa carga foi reduzida no período da pandemia, então eu aproveitei para fazer o curso, para poder assistir às aulas, né? E eu achei, assim, estou achando excelente. Também esse método, a gente ter as aulas remotas, aí eu não consigo assistir num dia, eu assisto num outro horário, eu estou achando muito bom isso. Então, eu organizo o meu tempo em função de como eu vou poder assistir às aulas, né? Mas uma questão que eu tenho para vocês é assim, ó, nas etapas seguintes, vamos dizer, passamos todo mundo já na primeira, que era de cruzinha, objetiva. Nas etapas seguintes, a preparação para as etapas seguintes, para quem trabalha, tem um tempo dedicado para um outro trabalho. Vocês conhecem pessoas que sobreviveram, passaram por isso? Sim, eu sobrevivi, eu passei, sim. Eu era servidora do Ministério Público Federal, trabalhava 8 horas por dia na Procuradoria. Quando estava fazendo o concurso, eu só abandonei a Procuradoria, né, no dia em que tomei posse na Justiça. Então, até a véspera, eu era servidora, lotada em um gabinete, assessorando uma procuradora e indo para realizar a atividade fim, que é jurídica, que é a elaboração de pareceres, né, em apelações criminais, mas que é um estudo que me ajudava muito no preparo para a segunda fase, para a sentença, porque também eram peças que eu deveria produzir, mas com uma abordagem muito distinta, né? Ali naquele momento, o Ministério Público Federal ele se manifesta sobre uma determinada apelação criminal, ele não é um conteúdo diferente. E como eu fiz o curso da SMAF, de preparação para a sentença, assim como o Stefan, porque é um curso prático, e que daí nós vamos ter os professores da parte civil e da parte criminal nos passando exercícios de sentença. Então, eles explicam como é uma sentença em mandado de segurança, como é uma sentença, né, de uma ação coletiva, de uma ação civil pública, quais são os tópicos que aparecem, como estruturar o raciocínio, e o tema de casa, a tarefa de casa, e aí é esse compromisso, essa autodisciplina nossa, muito, de realizar os exercícios, de executar, de treinar sentenças, né, e sempre ter como norte a linguagem, a forma, a abordagem, a maneira de escrever e de redigir, em que são redigidos os votos, os acórdãos daqueles que são os membros da banca, né? Isso é uma dica de ouro, porque, na verdade, quanto mais o membro da banca lê a tua sentença, a prova de sentença, e se familiariza com aquilo, nossa, parece eu escrevendo, né? O examinador, ele lê assim, nossa, mas essa pessoa parece até que já trabalha aqui na justiça. E é isso, e essa é uma sensação de familiaridade que me parece, assim, bem levada em conta no sentido de dizer, nossa, esse aqui está pronto, né? Aborda os temas, cita os tópicos e com uma linguagem que eu reconheço como, porque tem, claro, não digo uma padronização, mas existe uma maneira de apresentar os tópicos, de abordar, que é muito característica, assim, e que não varia tanto até. E isso eu acho que é o esforço principal ali para a segunda fase, executar as sentenças, realizar os exercícios. E é bem difícil, porque a gente simplesmente tem que colocar um relógio na nossa frente e marcar. Agora eu vou fazer uma prova. Eu vou ficar as próximas 4 horas aqui, as próximas 5 horas aqui, e vou redigir, né? E é um trabalho braçal, é quase que uma maratona para conseguir escrever tudo que precisa ser escrito naquele tempo. Esse é o preparo. Não sei se o Stefan tem uma outra impressão sobre a segunda fase, mas eu tive. Não, eu acho que sim. Eu acho que essa pergunta da Arlesa, ela se insere naquilo que eu comentei inicialmente, da ausência de um perfil definido, assim, Arlesa, eu acho. No meu concurso, assim, sabe, eu estava na leva do pessoal mais novo, assim, que não tinha muita experiência de trabalho e entrou.
mas tinha gente das mais variadas idades e perfis, sabe? Eu tenho uma colega mesmo que quando entrou, tinha 2 filhos já pequenos, era diretora de secretaria numa vara no interior de Santa Catarina e tal, ou seja, trabalhava um monte, Imagina o volume de trabalho que ela tinha. virava a noite estudando, e eu perguntava para ela, fulana, como é que tu fazia e tal, porque eu tinha minha rotina muito regradinha, assim, estudava lá de manhã de tarde, nos horários, não tinha uma criança em casa, não, entendeu? Meus pais estavam me ajudando e tal, e ela tinha todos esses problemas, e ela me dizia, não, Stefano, eu estudava de madrugada, ou sei lá, final de semana e tal. Então, eu acho que assim, não tem, todo mundo pode entrar, entendeu? Tem que ver qual o teu perfil e ajustar a rotina a partir disso, entendeu? E aí o estudo da segunda fase vai partir desse pressuposto. Assim, eu, por exemplo, eu não tinha nenhuma experiência com sentença, zero. Eu nunca tinha feito uma sentença na minha vida, assim, antes de... E aí eu fiz o curso da SMAF assim, minha vida virou fazer sentença, assim, né? Então, eu ficava em casa, redigia sentenças, ficava lá, redigia todos os exercícios, né? E tentava fazer sentenças no tempo adequado e tudo mais. Li muitas sentenças também da prática e tal. Então, acho que assim, não te preocupa com isso, assim, porque não existe receita de bolo, assim, não existe um perfil definido, tá? Todo mundo tem essa possibilidade de entrar, tá? Uhum. De repente a Carol agora vai perguntar, né? Pois então, estava aqui pensando alguma pergunta para vocês. Eu tive a oportunidade de trabalhar no TRF4, no gabinete da desembargadora Salise, e antes disso havia trabalhado no Tribunal de Justiça também, no gabinete, e já tinha identificado que eu gostaria muito de entrar para a magistratura, até então não tinha definido federal ou estadual, mas a experiência no TRF me permitiu perceber que eu me identificava com a instituição, assim, mais do que a estadual, e são realidades completamente diferentes, assim, no dia a dia, mesmo atualmente eu trabalho no tribunal, no gabinete que eu havia estagiado na época da graduação, eu retornei após me formar, e daí concilio o meu trabalho lá no gabinete com os estudos do preparatório, e não sei o que eu perguntaria para vocês. Acho que essa questão da matéria estadual com a federal é algo que eu tenho que enfrentar. Assim, eu estudo, o meu foco é a magistratura federal, mas trabalho na estadual, né? Então, alguma coisa eu consigo aproveitar, já que o meu gabinete é de direito público, lá no estadual, mas eu sei que é importante essa questão do foco, assim, no estudo, na preparação para o concurso, né? Não sei como é que vocês me sugeririam, assim. Sim. Acho que eu vou começar aqui, Rafa. Excelente pergunta, Carol. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito relevante, assim, sabe? Claro, tu tem teu trabalho, né? Tu trabalha com um tipo de matéria, mas tu tá focada no estudo da magistratura federal, sabe? Então, acho que tu não... É uma coisa que tu tem que prestar atenção, assim, porque eu vejo, digamos assim, um dos maiores erros, assim, ou equívocos que eu vejo o pessoal cometer é essa mudança de foco ao longo da preparação, assim, sabe? Então, tipo assim, abriu o concurso da estadual agora, então eu estou estudando para federal, abriu da estadual, vou estudar matéria estadual, porque para ver se eu passo. Abriu agora da Justiça do Trabalho, eu vou fazer. Vou estudar a matéria do trabalho e tal. Isso não dá certo, assim, como regra geral, porque, assim, ó, é muita coisa, é muita matéria. Tu tem que saber a matéria, pelo menos, assim, uma ideia geral, tu tem que ter noção de todas as matérias, assim. Então é difícil, tu não pode deixar passar, assim, as coisas, sabe? E se tu não tiver esse foco, assim, tu não vai conseguir dar conta, sabe, das coisas. Sim. Então, não tem como, assim, tu tá estudando para... Tu quer fazer magistratura federal, aí daqui a pouco tu vai estudar direito de família, essas coisas assim. Não vale a pena, porque não vai cair no concurso e tal. Então, essa mudança de foco, assim, eu acho muito prejudicial e vi muita gente boa ficar pelo caminho por causa disso. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para vocês, defina um foco. Eu quero federal, eu quero estudar estadual, eu quero do trabalho. E, assim, estudem só as matérias pertinentes a esse concurso, sabe? Não perde tempo com outras matérias. E se sair uma prova, assim, estou estudando para magistratura federal, aconteceu isso comigo. Aí sai o concurso para juiz de direito ou para defensor público estadual.
eu acho que não tem problema ir lá fazer a prova, sabe? Tipo, vou fazer a prova para pegar a experiência de prova, para pegar cancha e tudo mais. Só que não para estudar, não muda o teu estudo, não muda a matéria. Porque, cara, esse negócio é uma corrida, assim, de longa distância. Então, se tu muda o foco no meio, assim, a possibilidade de tu perder conteúdo, assim, é muito grande. Então, eu te diria que no teu caso, assim, tenta separar bem o teu trabalho do teu estudo, assim. Eu acho que se tu conseguir, chega em casa e nem toca na matéria estadual, fica focada mais na federal mesmo. E eu concordo com o Stefan, Carolina, e assim, ao mesmo tempo não é óbice algum o fato de tu estar trabalhando num órgão que é da Justiça Estadual, mas tu já decidiu, tu já te identificou com outra matéria, com outra temática. Bom, o que eu realmente gostaria de trabalhar durante anos, eu não vou deixar de gostar destes temas, é o federal, no caso, por exemplo. Não vejo óbice algum. Eu tinha várias colegas na Procuradoria, no MPF, que queriam ser promotoras, queriam ser do Ministério Público Estadual. Mas elas trabalhavam comigo ali, algumas na assessoria, na secretaria. A matéria de estudo, a apostila de estudo delas era completamente diferente da minha, né? E é isso que o Stefan chama atenção, é só a questão de separar a matéria do teu dia a dia de trabalho com, bom, o momento em que agora eu estou estudando para qual edital? E o edital, o tópico 1 até o último, né, do 1 até o 20º, 30º, é o roteiro de estudo, é a meia linha base. Enquanto a gente não tem o do próximo concurso, é o do último, né? Se tinha algum material que nunca deixava de estar impresso do meu lado, era o edital. Era o edital do concurso que eu queria, né? Porque com várias canetas de várias cores diferentes, eu ia riscando esse item. Eu vi, assimilei bem, entendi, esse eu vi, assimilei, porque o que não está no edital não pode, né? Em tese, via de regra, não pode ser cobrado. O que não está nos autos não está no mundo, é uma regra semelhante. E o que está no edital pode ser cobrado. Até as coisas que nos parecem não ter. No caso da matéria federal, a gente olha às vezes assim, bom, citou um protocolo de Las Lenhas, o que é isso? Algo, nunca ouvi falar, mas está ali, né? Integra as questões do Mercosul. Eu vou ler, eu vou ver do que se trata, eu vou ler o conteúdo, né? Eu vou estudar esse tema, porque se está no edital, pode ser cobrado. E acho que ter esse foco, é bem como diz o Stefan, ter o foco daquela matéria e não tentar não mudar, né? Às vezes, no meio do caminho, a gente descobre que tinha uma ligação, uma conexão com talvez outro perfil, outra atividade. Mas se tu já trabalhou numa instituição, já trabalhou na outra, já inclusive fez essa reflexão pessoal de comparar e dizer, não, mas eu gostaria mesmo como trabalho, o meu trabalho, porque a gente entra e a tendência é que fique 30, 40 anos trabalhando na magistratura, seja estadual, seja federal. Até lá eles vão mudar nossas regras de aposentadoria mais algumas vezes, então pode ser que a gente fique para mais de 40 anos, né? Então é muito bacana, é essencial que a gente goste da matéria, goste de trabalhar com aquela matéria, né? Eu diria que é premissa básica, assim. Então, quando conseguiu identificar, eu gosto dessa, assim, é a tua matéria de concurso, é a matéria de preparação, tá? E que bom quando a gente tem essa certeza, já é meio caminho andado, né? Que mais, pessoal? Ou não sei se a gente não chama as meninas depois, acho que nós estamos estourados no horário, né? Sim, e aí se estamos, eu queria, na verdade, assim, agradecer, sempre é uma memória gostosa para nós, né? Uma memória boa, assim, por todos os percalços que tem. Na verdade, é uma história que, como tem um fim muito positivo, né? Tanto o Stefan quanto eu ingressamos na magistratura, estamos aí ainda, né? O começo, praticamente, de carreira, ainda vão muitos anos, mas é algo que que bom que talvez tenha podido contribuir também com vocês, com o que vocês estão, com os caminhos e as trajetórias de vocês,
e que tem cada um, sim, a sua individualidade, é diferente, e é bem como disse o Stefan, não necessariamente a nossa história, a dele ou a minha, é uma referência de que vai acontecer parecido, quizá seja até mais fácil para você, seja mais tranquilo, né? Mas saibam que tem muito esforço, sim, não tem, né? Se tem alguma fórmula que funciona, sim, tem muita rotina, disciplina, estudo, e saber que, na verdade, o nosso principal adversário é a gente mesmo, Não, com a acho que gente. Isso é uma coisa que eu quero deixar claro. Eu falei aqui que os perfis são diferentes, mas assim, absolutamente todas as pessoas que eu conheci, meus colegas de concurso, todo mundo que passou, o pessoal ralou muito, assim, estudou muito, todo mundo. Então, independentemente da trajetória, uma coisa é certa, né, Rafa? Tem Exato, que envolveu colocar, muita dedicação, envolveu tem que muita sentar, disciplina, envolveu tempo, conhecer o seu perfil de estudante, o seu perfil de alguém que está se preparando, que quer isso para si, né? E que é como o seu adversário é si próprio, assim, de não, eu realmente consigo, tenho condições de me organizar, né? Eu tinha uma história a minha procuradora, até para a gente encerrar, vou contar, a minha procuradora da República, essa com quem eu trabalhava, ela tinha se tornado procuradora aos 46 anos de idade. Ela tinha ficado viúva, né, enviuvada ali com 37, 38, com filhos pequenos, e só tinha feito a graduação em Direito, e se viu numa condição e agora, né? E agora o que vou, né? Agora como vou me manter, o que vou fazer? O esposo, enfim, era de iniciativa privada, ela ficou sem chão. E ali, vejam só, então, e aí se preparou para o concurso do Ministério Público Federal, né, foi aprovada, né, e enfim, tomou posse aos 46 anos de idade. Então, eu tinha nela, assim, uma impressão de que, nossa, realmente é sempre possível, sim, e, enfim, e fiquem com isso, sim. Contem com a escola, e não é porque nós tenhamos sido alunos ou porque sejamos professores, realmente a escola é um bom lugar para se preparar, tanto a equipe quanto os professores. O foco principal é a preparação para o concurso e para a carreira nossa aqui do TRF4, então, né, já fizeram uma boa primeira grande escolha, né, que está conosco, e aqueles que nos assistem, assim, lembrando, né, a gente veicula aqui essa nossa conversa para justamente motivá-los, né, a decidir se ainda não sabem que curso fazer ou se, né, se estão com vontade de realizar os cursos da SMAF. Hoje se encerram aí o prazinho e essa janela de promoção, né, que a SMAF confere para a realização das matrículas. Eu quero agradecer, né, tanto ao Stefan pela conversa, quanto a vocês, né, a Carolina, a Lisa, o Maceno. Foi muito legal e, enfim, nos vemos na sala de aula virtual por enquanto, né? E contem conosco nessa preparação, tá joia? Uma boa tarde, ou bom dia, boa noite, enfim, a hora que o pessoal assistir. Tchau, obrigada. Obrigada.